Viana. Eu queria agradecer a oportunidade de usar a tribuna mais uma vez essa semana, a senhora presidenta Ana Amélia, pelo auxílio que Vossa Excelência me dá também, e dizer aqui, cumprimentando ainda o meu colega Ciro Miranda, que está aqui numa conversa com o senador Suplicy, que a democracia é uma coisa fantástica. Veja, o senador Ciro acaba de assumir a tribuna, fazer uma observação, e aí, me desculpa, com todo o carinho, respeito e amizade que eu tenho, do ponto de vista dele e do PSDB, que querem o espaço de poder que o PT, que o presidente Lula ocupou e que a presidenta Dilma ocupou, e aí ele apresenta o seu ponto de vista. E aí eu ouso discordar da história de Sua Excelência os fatos. De fato, contra os fatos não tem argumento. Mas eu penso que o senador fez aqui uma explanação, um discurso lido, que eu ouvi atentamente, mas é o ponto de vista dele. Eu, por exemplo, acho que o presidente Lula tomou uma das medidas mais acertadas quando conseguiu trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Acho que a oposição errou e errou muito, deveria, com todo respeito, não a Vossa Excelência, mas a outros que exageraram. Eles devem, inclusive, um pedido de desculpas à presidenta Dilma pelo que apostaram contra o Brasil. Não apostaram contra a seleção brasileira. Falaram que o Brasil era incapaz de fazer a Copa, que o Brasil ia fazer um vexame, que ia ser um desastre, que ia ser um caos. Nem vexame, nem desastre, nem caos. Eu não vou tratar de Copa porque eu quero tratar de um outro evento aqui no nosso país. Mas, Sua Excelência, os fatos se impuseram. A Copa foi um sucesso. Foi aprovada pelo público, foi aprovada pela opinião nacional, foi aprovada pela opinião internacional, foi aprovada pelos jornalistas. E, claro, certamente temos que tirar lições, porque as Olimpíadas vão vir aí e nós temos que fazer dessas Olimpíadas, que tem uma audiência ainda maior do que a própria Copa, um passo adiante para o nosso país. Mas não tenho dúvidas que a presidenta Dilma está de parabéns, o governo, o ministro Aldo, todos os ministros que se envolveram, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, as polícias estaduais, pelo trabalho que fizeram e o exemplo que nos deram de que o Brasil pode sim sediar eventos grandes e importantes no planeta. Mas eu venho à tribuna, senhora presidenta, para fazer um registro. É uma comunicação inadiável. Só são 5 minutos, senadora. O meu caso só são 5. Só são 5. A senhora até me deu mais tempo. Porque eu penso, senador Jorge Viana, considerando os oradores mesmo, que eu acho que Vossa Excelência, nosso vice-presidente... Muito obrigado. Em homenagem ao Acre, eu agradeço, também, a Vossa Excelência, por favor. Agradeço o privilégio, mas vou tentar ser breve. Mas eu venho à tribuna daqui um pouco, como bem falou... Já falamos da presidência, nós vamos ter a honra de receber no Congresso Brasileiro o presidente da China. E é uma visita histórica, importante, e eu queria aqui fazer o registro, depois de sediarmos a Copa do Mundo, nós estamos sediando a 6ª reunião dos BRICS. Isso é o Brasil virando o endereço do mundo. Acabamos de ter uma imprensa especializada, desportiva, aliás, toda a imprensa mundial focada no Brasil por conta da Copa do Mundo. E agora, o mesmo acontece de uma imprensa mais especializada do ponto de vista econômico, com os olhos voltados para o Brasil, a imprensa internacional só fala desse encontro que o Brasil está sediando, que é o 6º encontro, a 6ª conferência de cúpula dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e, desde 2011 para cá, África do Sul. Não é pouca coisa, senador Paim. O evento aconteceu nesta semana e a presidenta Dilma está de parabéns, o governo brasileiro, é a 2ª vez que o Brasil cedia um encontro como esse, e o evento aconteceu em Fortaleza, no Nordeste brasileiro. É a primeira vez que um evento dessa importância é levado para o Nordeste brasileiro. Isso mostra que o nosso país também está mudando e aprendendo a tratar todos os brasileiros de uma forma mais igual. Num passado recente era só Rio, São Paulo, Brasília, Brasília, São Paulo, Rio. Agora, um dos encontros mais importantes, uma conferência de chefes de estados da Rússia, que eu tive o prazer de participar de um almoço em homenagem a ele no Itamaraty, a convite da presidenta Dilma,
do presidente Zuma, da África do Sul, que está aqui no nosso país, do presidente Modi, da Índia, primeiro-ministro, e o presidente da China, Xi Jinping, que vai estar hoje aqui nos visitando, numa visita oficial ao Congresso. É o Brasil ocupando um espaço perante o mundo que lhe cabe. E eu acho que nós devemos, de alguma maneira, aproveitar esses eventos, que são fatos concretos, para que a gente possa refletir um pouco se é verdade ou não que o Brasil está mudando de posição diante do mundo. A resposta para mim é clara. O Brasil mudou para melhor. O nosso país agora está sediando eventos e encontros que o mundo inteiro cobiça sediar. O Brasil tem números robustos de crescimento econômico. Basta se ver. Olha, nós estamos aqui tendo a reunião dos BRICS. Eu posso ler alguns números. População da China, 1,35 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 350 milhões de pessoas. Da Índia, 1 bilhão e 210 bilhões de pessoas. Do Brasil, 200 milhões de pessoas. Da Rússia, 144 milhões de pessoas. Da África do Sul, 52 milhões de pessoas. O PIB, o da China, que tem 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, é de 9 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é de 2,2, já está maior hoje, 2,2 trilhões de dólares. O da Rússia, 2 trilhões, menor do que o do Brasil, portanto. O da Índia, que tem uma população de 1,2 bilhões de habitantes, tem um PIB, o Produto Interno Bruto da Índia, é de 1,7 trilhões de dólares. E o da África do Sul, é o menor deles, são 380 bilhões de dólares. Mostra a robustez do nosso país. Mostra a importância do nosso país. Eu podia ter colocado aqui o PIB per capita também. O da Rússia é de 14 mil dólares, o do Brasil é 11 mil dólares, o da China 6 mil dólares, o da África do Sul 7 mil dólares e o da Índia 1.400 dólares. Será que esses números, que são fatos concretos, não nos fazem pensar que algo aconteceu para melhor no nosso país nos últimos anos? Será que a inclusão na classe média brasileira de 40 milhões de brasileiros é nada? Será que tirar 30 milhões de pessoas de uma situação de miséria absoluta para uma situação digna não é nada? Construir 3 milhões de habitações, 3,7 milhões estão contratadas pelo governo do presidente Lula e presidenta Dilma, isso é nada? Será que gerar 20 milhões de empregos, quando o mundo tem 200 milhões de desempregados? O Brasil gerou, no governo Lula, quase 15 milhões de empregos. A presidenta Dilma não terminou seu 4º ano de mandato, gerou 5 milhões de empregos com carteira assinada. O PSDB estava no governo 8 anos. Não gerou, em 8 anos, 5 milhões de empregos nesse país. Durante 8 anos. E todos os dias nós temos que ficar aqui recebendo lição de moral do PSDB, que não fez o dever de casa. Se quiserem debater corrupção, nós vamos debater. O PSDB comprou a reeleição, pagando caro, com dinheiro público, a reeleição, e agora tenta falar do PT. O PSDB criou o mensalão em Minas Gerais, 5 anos antes do mensalão do PT. Não estou com isso justificando nada. Estou só pondo as coisas no devido lugar. Então eu queria parabenizar a presidenta Dilma pela maneira como escolheu sediar essa 6ª Conferência dos BRICS em Fortaleza. Queria dizer que a criação desse banco, o banco que agora vai fazer frente ao Banco Mundial e ao BID, está sendo criado com uma reserva
de 50 bilhões de dólares, com autorização de chegar a 100 bilhões de dólares, isso para financiar o desenvolvimento desse mundo de forma sustentável, porque um dos temas dessa conferência é a sustentabilidade. Mais uma vez, a maneira como Vossa Excelência me tem a deferência de usar a tribuna. Os BRICS, nessa conferência, estão tratando um foco na participação dos BRICS, na responsabilidade de uma ordem mundial justa, para que possa se ter desenvolvimento sustentável, com inclusão social. Esse é um tema que o Brasil pode ser uma referência. O Brasil reduziu o desmatamento e aumentou a produção de alimentos. Ou seja, reduziu a destruição de suas florestas e conseguiu ter desenvolvimento na agricultura. O Brasil teve crescimento econômico e inclusão social. Então, acho que não teria endereço melhor no mundo para sediar a 6ª Conferência dos BRICS que no Brasil. Que o Brasil siga em frente e que a gente faça justiça à presidenta Dilma, cumprimentando pelo trabalho que vem fazendo frente à nação. Muito